Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, e te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Sabadão, ó, toque, toque, toque. Bateu na porta e nós, com a graça do Senhor Jesus Cristo, abrimos para Ele entrar, né? Para adentrarmos mais um dia na presença do Senhor. Então, que a graça, a bênção, a proteção e a provisão do Senhor esteja sobre nós, esteja sobre a nossa casa nesse dia, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11 e nós vamos fazer menção do versículo 28 e 29, que está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Deixa eu te perguntar, você se considera uma pessoa mansa e equilibrada? Humilde? Singela? Ou pelo contrário, você é alguém estressado, um tanto orgulhoso, indelicado, talvez atrevido de vez em quando, ou até reconhecido como rude? Hã? Você já parou para se analisar, para se olhar, para se ver e para entender como você age, o que você transmite? Jesus Cristo, ele declara: Venha a mim, se você estiver cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu aliviarei essas cargas sobre você. Tome sobre si o meu jugo e aprenda de mim. Jesus Cristo, durante o período que ele esteve sobre a face da terra, nos seus 3 anos e meio, aonde ele cumpriu ali o seu ministério, Jesus ele ensinava, e a Bíblia nos orienta para que nós sejamos ensinados todos os dias. É por isso que Jesus declara: aprendam de mim. O apóstolo Paulo fala: me imite, porque eu imito a Cristo, né? Tragam à memória de vocês a palavra do Senhor. Viva por fé. Por quê? Porque se nós tirarmos os nossos olhos, os nossos ouvidos do ensinamento de Jesus, do ensinamento de Deus, certamente nós vamos errar. Porque só pode aprender algo bom quem se dedica a isso. Se você não aprender a cozinhar, você vai até ter um fogão dentro de casa, vai ter panela, vai ter de repente mantimentos. Mas se ninguém te ensinou a cozinhar, os alimentos vão estragar, porque você não vai saber fazer. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Você pode entrar no Google e ele vai te ensinar como fazer arroz, como fazer feijão, como fazer carne, como fazer salada, como fazer legumes. Ele vai te ensinar a fazer tudo. Mas isso vai depender da sua vontade de entrar no Google, pegar essa ferramenta, ver como faz e colocar em prática. A mesma coisa Jesus, ele diz, ó, aprendam de mim. Por que que você deve aprender de mim? Porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês, se aprenderem de mim, encontrarão descanso para a sua alma, para a sua inquietação, para a sua ansiedade, para os seus medos, para as suas incertezas, para todas as perguntas que você tem. Então, a palavra do Senhor, ela nos orienta a olhar para Jesus e olhar para nós. Nós estamos seguindo os passos de Jesus? Nós estamos sendo o que Jesus foi? Nós estamos aprendendo e melhorando a cada dia, como Jesus Cristo nos convida a fazermos? Independente do modo como você se avalia ou como as pessoas te reconhecem, todos nós precisamos melhorar a cada dia. Então, por isso que nós precisamos olhar para quem foi Jesus e imitar os passos dele. Nesse versículo, é a primeira vez que Jesus Cristo fala da sua personalidade. Ele caracteriza o seu próprio coração como manso e humilde. Essas são duas características marcantes
marcantes do temperamento do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Jesus Cristo. Além disso, Jesus Cristo, ele nos chama a aprender com ele, a ir até ele. Venham a mim, todos vós. Entende? Então ele nos chama para perto para aprender, ele nos chama para perto para nos aliviar e aprender com ele, e a entregar para ele, a contar para ele aquilo que tem tirado a nossa paz, aquilo que tem estado em desequilíbrio com aquilo que ele quer de nós. Todos nós precisamos desenvolver essas virtudes de Jesus: ser manso, ser humilde, ser sereno. Através da nossa caminhada com Deus, nós precisamos desenvolver esses frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito, eles são gerados de dentro para fora. E aí, independente do que estiver por fora te sacudindo, tentando trazer desequilíbrio, tentando trazer, sabe, tempestade, isso não vai atingir o que está por dentro de você. E se atingir, o que vai sair de você é mansidão, é amor, é domínio próprio, é delicadeza, é alegria, é paz. Entende? Por quê? Porque você aprendeu na fonte, desenvolveu na fonte essas virtudes que nós aprendemos na caminhada cristã. A mansidão e a humildade de Jesus Cristo nos proporcionará paz e descanso interior. Nós precisamos desenvolver, aprender a ser mais semelhante a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, ele quer que a gente aprenda a ser pessoas mais agradáveis. Então, ore e peça que o Senhor te ensine e te transforme totalmente. Ser manso significa ser equilibrado, sossegado. Também é expressar bondade, amabilidade, serenidade, empatia, que está sendo muito propagado hoje em dia. Ser humilde é ser simples, é ser sóbrio, é ser submisso, é ser respeitoso. Aprenda esses valores na palavra de Deus, com as atitudes de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte de sabedoria, de equilíbrio emocional. Deposite aos pés da cruz toda a sua ansiedade, toda a sua desorientação, todo o seu estresse, toda a sua agitação, toda a sua rispidez, todo o seu transbordar de ira, de nervosismo, de chateação. Nós precisamos ir para aquele que pode verdadeiramente mudar a nossa essência. É lógico que vai ter um esforço da minha e da sua parte, só de nós reconhecermos que estamos cansados, que estamos oprimidos, que estamos sobrecarregados, que não somos mansos e humildes. Isso já vai ser um passo e um esforço muito grande para muitos de nós que temos um pouquinho de soberba dentro de nós, porque nós não somos pessoas difíceis de encontrar defeito. Nós encontramos vários defeitos nas outras pessoas, mas às vezes não conseguimos ver o defeito em nós. Então, olhar para nós com essa ótica de que eu erro aqui, eu não sou bom o suficiente aqui, mas eu tenho lugar para eu ir, aonde eu posso, nessa fonte, ser mudado, ser transformado, ser modificado, ser alinhado, é um grande passo. E é um esforço contínuo, porque todos os dias vão vir as aflições, todos os dias vão vir os combates, todos os dias vão vir a oportunidade para você continuar sendo o que você era. Só que com a presença do Espírito Santo em você, você pode ter domínio próprio e não agir por instinto, e não agir como você agia antes. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele te dá um governo do alto, que faz com que você mude aos poucos. Não é mudar da noite para o dia, como se você pudesse controlar todas as coisas, inclusive as suas emoções, os seus sentimentos. Não, mas é mudar aos pouquinhos, sabe? Às vezes coisas que são imperceptíveis para nós mesmo. Nós achamos que estamos sempre fazendo pouco, nós achamos que sempre conquistamos pouco, mas com Deus até o pouco é muito. Porque até encontrar o Senhor, nem esse pouco a gente tinha.
Até ter essa consciência, nem esse pouco a gente tinha, nem essa vontade a gente não tinha para onde ir, a gente não tinha o que fazer, a gente não tinha recursos, a gente não tinha ferramenta. Com Deus a gente tem ferramenta. Com a presença do Espírito Santo, nós temos a ferramenta necessária para sermos conduzidos a Jesus Cristo e darmos pequenos passos todos os dias para nos parecer mais com o Senhor. A palavra de Deus é onde nós conhecemos mais de perto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estude, leia, aprenda e prossiga conhecendo mais a Jesus todos os dias, o seu caráter, o seu temperamento, a sua maneira de ser, as palavras e promessas de mudança e transformações que nós podemos conseguir com essa intimidade com Deus é valiosa. Nós só podemos ser mudados nas áreas que nós reconhecemos que precisamos de mudança. Então, olha para a palavra do Senhor e veja aquilo que precisa ser mudado. Se você estiver cansado, oprimido, sobrecarregado, vá até Jesus e Ele vai te aliviar. E aprenda dele, porque Ele é manso e humilde de coração. E assim nós encontraremos descanso para as nossas almas. Sabe, quietude. Paralisação, transformação, mudança, mansidão, domínio próprio, delicadeza, amor, tudo isso nós encontramos no Senhor e podemos ser desenvolvidos nessas características do Senhor também. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer e te bendizer pela porção da tua palavra. Senhor, nosso Deus, como nós precisamos aprender mais do Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos a ser mais semelhantes a Jesus Cristo, fluindo no Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a encontrar descanso e paz interior na tua presença, na tua palavra, na verdade do Senhor. Que a serenidade do Senhor, que a generosidade do Senhor e a gentileza do Senhor, Jesus Cristo, sejam mais notórias na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes. Que as nossas ações expressem o amor, a mansidão, a humildade que provém de Jesus Cristo sobre a nossa vida e da presença do Teu Espírito Santo em nós. Que nós possamos andar dia a dia ao lado do Senhor, conhecendo melhor as riquezas do teu coração, Senhor. Em nome de Jesus e transbordando a tua presença, o teu caráter, os teus temperamentos, sendo, Senhor, gerados dentro de nós o fruto do teu Espírito Santo para que nós possamos ser verdadeiramente mais parecidos com o Senhor, conhecidos e reconhecidos pela presença do Senhor em nós. Por isso, Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos dê também um excelente final de semana. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Fica com Deus.